Ele foi elegante, técnico, forte e imponente. Um jogador que parece ter sido criado em um laboratório. Força física de zagueiro, visão de jogo de um meio-campista e a precisão de um atacante. Ruud Gullit não foi apenas um craque, ele foi o símbolo de uma era. Um jogador que uniu talento e liderança e que ajudou a redefinir o que significava ser um atleta completo no futebol moderno. Hoje, vamos relembrar a história completa de Ruud Gullit, desde sua infância em Amsterdã até se tornar ídolo do Milan, campeão europeu pela Holanda e um dos grandes líderes da história do esporte. Ruud Gullit nasceu em 1º de setembro de 1962, em Amsterdã, na Holanda. Filho de pai surinameses e mãe holandesa, ele cresceu em um bairro humilde, apaixonado por futebol desde pequeno. Nos campinhos de rua, jogava contra garotos mais velhos e já chamava atenção pela potência física e controle de bola impressionantes. Aos 16 anos de idade, Gullit estreou profissionalmente pelo HFC Haarlem e logo mostrou que era diferente dos garotos da sua idade. Com apenas 19 anos de idade, já era considerado uma das maiores promessas do futebol holandês. Em 1982, Gullit se transferiu para o Feyenoord da Holanda, onde jogou ao lado de um jovem chamado Johan Cruyff, seu grande ídolo. Ali, Gullit aprendeu o conceito do futebol total, aquele estilo de jogo holandês em que todos atacam e defendem. Na temporada 83-84, ele brilhou intensamente. Marcou 25 gols, levou o Feyenoord ao título holandês e foi eleito como o melhor jogador do campeonato. Sua força física, velocidade e versatilidade chamaram a atenção da Europa e não demorou para um dos grandes clubes do futebol europeu vir atrás do jogador. Nos próximos anos, Gullit começaria a viver o seu auge no futebol europeu. Em 1985, Gullit assinou com o PSV da Holanda e ali ele viveu o seu auge técnico no futebol holandês. Em 2 temporadas, marcou 46 gols em 68 jogos, conquistando 2 títulos nacionais e se tornando o melhor jogador do país. Mas Gullit queria mais, ele queria provar seu valor nos grandes palcos do futebol europeu. Foi então que o poderoso Milan, recém-comprado por Silvio Berlusconi, fez uma proposta milionária. E no ano de 1987, Gullit foi vendido por $7 milhões, um recorde mundial para aquela época. E no Milan, Gullit formaria uma parceria com outros 2 craques holandeses, Marco van Basten e Frank Rijkaard. Sob o comando do técnico Arrigo Sacchi, o trio holandês formou uma das dinastias mais lendárias da história do futebol. Gullit não era apenas um meio-campista, ele podia jogar como atacante, ponta, volante ou até mesmo zagueiro se fosse preciso. Sua combinação de força, técnica e inteligência tática fazia dele o cérebro e o motor daquele Milan histórico. Na temporada 87-88, logo em sua estreia, levou o clube ao título italiano, sendo eleito o melhor jogador da Europa, vencendo a Bola de Ouro, mas o auge viria no final da década. Em 89-90, o Milan conquistou 2 Ligas dos Campeões consecutivas, com atuações dominantes sobre o Real Madrid e o Steaua Bucareste. Gullit era o símbolo de um time quase perfeito, técnico, coletivo e imbatível. Foi nessa época que o mundo entendeu que Gullit não era apenas um craque, ele era uma força da natureza, um jogador simplesmente imparável e histórico. E se no Milan, Gullit virou estrela mundial, na seleção da Holanda ele se tornou lendário. O país vivia um jejum de títulos, mas em 88, durante a Eurocopa da Alemanha, tudo mudou. Capitão e líder, Gullit comandou uma geração dourada da Holanda, ao lado de Van Basten, Rijkaard e Koeman. E na final, contra a União Soviética, ele abriu o placar com uma cabeçada poderosa, e Van Basten fechou o 2-0 com aquele gol histórico, um dos mais bonitos da história do futebol. A Holanda era campeã da Europa pela primeira vez em sua história, e Gullit, o capitão, que ergueu o troféu. E aquela imagem de Ruud Gullit levantando a taça com o cabelo traçado e sorriso no rosto se tornou um dos símbolos mais marcantes do futebol dos anos 80. E aquele título foi histórico tanto para Gullit como também para toda aquela geração holandesa, porque aquele título da Eurocopa de 88 segue sendo, até os dias de hoje, o último título grandioso que a Holanda venceu. Isso só mostra o quão forte era aquela geração da Holanda, e aquela conquista ficou marcada para sempre no coração do torcedor holandês. Nos anos 90, as lesões começaram a cobrar o seu preço. Mesmo assim, Gullit ainda teve grandes momentos. Conquistou mais um Scudetto com o Milan e depois jogou com a Sampdoria, onde ganhou a Copa da Itália de 94, sendo decisivo nas finais. No fim da carreira, ainda fez uma breve passagem pelo Chelsea, já na Premier League, quando começou a se interessar pela parte tática do jogo. Aí nascia o técnico Ruud Gullit.
Entre os anos de 82 e 85, Gullit teve números incríveis pelo Feyenoord. Em 109 jogos, ele marcou 45 gols, e pelo PSV ele também teve um desempenho fenomenal. Entre os anos de 85 e 87, ele disputou 75 jogos e marcou 53 gols. Nesse período, ele teve a melhor média de gols na sua carreira, sendo nomeado 2 vezes o futebolista holandês, em 86 e 87. E no Milan, de 87 a 94, onde ele viu seu auge, ele disputou 171 jogos e marcou 56 gols, números fenomenais. E com a seleção holandesa, ele também teve ótimos números. Em 66 jogos, ele marcou 17 gols. Em 96, Gullit assumiu o comando técnico do Chelsea, se tornando o primeiro técnico negro da história da Premier League. Em 97, levou o clube ao título da Copa da Inglaterra, quebrando um jejum de quase 26 anos. Mais tarde, treinou o Newcastle, o Feyenoord e até trabalhou como comentarista e embaixador do futebol global. E apesar de não ter repetido o mesmo sucesso como treinador, sua influência continuou forte, principalmente como referência de liderança, disciplina e carisma. Gullit foi mais do que títulos e gols, ele foi um símbolo de representatividade. Foi também um dos primeiros a mostrar que um jogador podia unir força e elegância, técnica e resistência, cérebro e corpo, tudo em um só atleta. E durante toda a sua carreira, Gullit teve números incríveis. Ele disputou mais de 400 jogos, marcou 150 gols e ele ganhou 3 títulos italianos, 2 Ligas dos Campeões, uma Eurocopa e uma Bola de Ouro. Mas seus maiores feitos não estão apenas nos números, estão na influência que deixou em uma geração. Jogadores como Patrick Vieira, Yaya Touré e até Pogba já citaram Gullit como inspiração direta. Ruud Gullit foi um dos jogadores mais completos que o futebol já viu, um artista com a bola nos pés e um líder dentro e fora de campo, e um pioneiro que abriu caminhos para muitos que vieram depois. E hoje, quando falamos em jogadores completos, modernos e multifuncionais, é impossível não lembrar dele, porque antes de tudo isso existir, já existia Ruud Gullit. Mas me fale aí, na sua opinião, qual o momento favorito de vocês na carreira de Ruud Gullit? E acham que se ele jogasse hoje em dia, ele dominaria o futebol, assim como dominou naquela época? Comentei, gostaria demais de saber a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, mas quer deixar aquele like, que isso ajuda demais. Tamo junto e até a próxima. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest.